As pessoas diferem em suas características físicas, por isso existem diferentes tipos de pênis. Essa descoberta faz com que muitos homens se perguntem se têm um pênis normal. Nesta postagem, saiba como reconhecer os diferentes tipos de pênis e descubra se, por exemplo, a forma do órgão sexual pode revelar uma patologia, a doença de Peyronie. Então, quais são os tipos de pênis? É bastante natural que os homens se preocupem com seu próprio pênis, incluindo sua forma. Pelo menos a maioria deseja que o órgão sexual cause uma boa impressão. É por isso que a forma do órgão sexual pode levantar dúvidas. Isso é normal? É importante notar, entretanto, que nem todos os tipos de pênis são criados iguais, alguns podem ser mais retos, outros um pouco mais curvos e outros têm uma glande maior do que a base. Embora todos os tipos de pênis tenham uma estrutura semelhante, base, corpo e glande, eles apresentam alguns detalhes que vão além do comprimento e da largura e se tornam diferentes, portanto, não é errado dizer que muito raramente os órgãos genitais são exatamente os mesmos, mas bastante semelhante em forma. Apenas olhando para essas características gerais, você pode dizer que existem muito mais do que 2 tipos de pênis. Com todos esses detalhes em mente, mais de 10 tipos de pênis podem ser definidos. Dentre os tipos, vale ressaltar que o tamanho considerado normal pode variar até mesmo entre as etnias. Mas, em geral, um pênis considerado normal em nosso país tem em média 13,1 a 15,5 centímetros. Além disso, também é importante notar que um pênis de até 4 centímetros de comprimento quando flácido ou 7,5 centímetros de comprimento quando ereto é denominado micropênis. Outro fator que determina o tipo de pênis é a sua circunferência. De acordo com um estudo do King's College London, o pênis ereto médio tem uma circunferência média de 11,6 centímetros. Os tipos de pênis. Para definir os diferentes tipos de pênis, comparações do órgão sexual com frutas, vegetais ou objetos são exibidas na internet para ajudar as pessoas a entender melhor a que cada forma se refere. No entanto, existem 4 tipos principais que podem ter algumas variações. 1. Reto. Este tipo de pênis tem o mesmo formato da base à glande, não possui angulações. Parece um pepino. Pode ser mais fino e menor, mais grosso e maior. Quando é mais fino, geralmente pode ser chamado de pênis de régua. Quando é grande e mais grosso, pode ser chamado de bastão. 2. Base maior com glande estreita. Este pênis pode ser mais grosso na base e mais estreito em direção à glande. Muitas vezes pode se assemelhar a um formato de cone. 3. Base menos larga que a glande. Neste tipo de pênis, a base é mais fina e a glande mais grossa, então eles a comparam com o formato de berinjela. 4. Curvo. Muitas pessoas comparam este pênis com a forma de uma banana. A diferença está nos tipos de curvatura que podem ser para cima, para baixo ou para os lados. Alguns definem o pênis com uma curvatura para cima como em altura, o bumerangue curvado para baixo e o pênis curvado para baixo. Os lados como curvaturas perigosas. Alguma curvatura é até normal, mas se esta curvatura não era normal para o pênis de um homem, ela não apareceu na idade adulta, quando o pênis está ereto, e em muitos casos há dor no momento da ereção, mas pode ser um dos sintomas da doença de Peyronie. A curvatura anormal geralmente tem um ângulo de 30 a 90 graus e às vezes torna a relação sexual impossível. Mais 2 variações, agora quanto à elasticidade. Graver, aquele que cresce, no caso do pênis, seria o que tem boa elasticidade. Homens com esse tipo de pênis podem triplicar o tamanho do pênis quando ereto. Homens que têm tamanho do pênis ereto dentro da média podem reclamar de pênis pequeno quando flácido mole. Chover, aquele que se mostra ou se exibe, são homens que o pênis não tem boa elasticidade, ou seja, no estado flácido, mole, tem quase o mesmo tamanho de quando ereto. Então, por definição, não tem nada a ver com pênis grande ou pequeno, tem a ver com a elasticidade do órgão sexual. Agora que você conhece os tipos de pênis, e entende que, com exceção do pênis que é afetado pela doença de Peyronie, as várias formas são consideradas normais e podem satisfazer sexualmente a parceria. Aliás, todo tipo de pênis tem suas vantagens e pode servir de acessório em determinadas posições sexuais. Seja lá qual for o seu tipo de pênis, o importante é que sejam mantidos os hábitos de higiene adequados e uso de preservativos durante a relação sexual. Caso contrário, a má higiene e contágio com doenças sexualmente transmissíveis também podem levar ao câncer de pênis. O que achou desse artigo? Não deixe de nos seguir nas redes sociais e no YouTube para acompanhar nossos conteúdos.
Até o nosso próximo artigo!